E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos mergulhar de cabeça nos momentos mais tensos, mais brutais e, infelizmente, mais sangrentos da história da humanidade, as batalhas. Essas batalhas não foram apenas confrontos, mas verdadeiros marcos que moldaram o curso da história. Ao longo dos séculos, a gente sabe que guerras pintaram e bordaram o mapa mundi, impérios viraram pó, e as marcas da violência ficaram cravadas na alma da humanidade. Cada batalha deixou cicatrizes profundas, não só no terreno, mas também nas culturas e nas memórias das pessoas. Mas dentro dessas guerras existem capítulos de puro horror, batalhas que vão muito além da conquista de um pedacinho de terra, que viraram sinônimo de carnificina, de brutalidade, mostrando o lado mais obscuro da gente. Essas batalhas revelaram o verdadeiro custo da guerra, um custo que muitas vezes é esquecido. Não estamos falando só de briga por poder ou território, não. Estamos falando de conflitos que definiram eras, que mudaram fronteiras e que deixaram legados duradouros. Estamos falando de sobrevivência, de decisões tomadas no calor da batalha, em meio a um turbilhão de sangue e aço. Cada movimento, cada escolha poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Preparem-se para uma viagem no tempo, para reviver as 7 batalhas mais sangrentas da história, onde rios de sangue mancharam a terra e o preço da vitória ou da derrota foi pago com milhares de vidas. Essas batalhas não foram apenas eventos históricos, mas tragédias humanas em uma escala inimaginável. Mas antes de a gente mergulhar de cabeça nesse lado negro da história, vamos lembrar que por trás de cada número, cada estratégia, cada movimento calculado, existiam pessoas, soldados, famílias, cujas vidas foram mudadas para sempre pelo furacão da guerra. Cada rosto, cada história, é um lembrete do verdadeiro custo da guerra. Nossa viagem começa em 216 a.C., no auge da Segunda Guerra Púnica, um conflito que abalou as fundações do mundo antigo. Aníbal, o terror de Roma, ecoava como um trovão, botando medo nos corações dos romanos. Ele era um gênio militar, um estrategista sem igual. Em Canas, ele ia encontrar seu maior inimigo em um embate épico, uma batalha que ia mudar a cara da guerra para sempre. Este confronto seria lembrado por gerações. Imaginem só, o sol rachando no céu da Púlia, 2 exércitos frente a frente, prontos para o combate. A tensão no ar era palpável. De um lado, as legiões romanas, confiantes no seu poderio, na sua disciplina. Eles acreditavam que sua força e organização os levariam à vitória. Do outro, as tropas de Aníbal, uma mistura de guerreiros africanos, gauleses, ibéricos, unidos pela liderança do general. Cada soldado tinha um papel crucial a desempenhar. E Aníbal, com a astúcia, que já era marca registrada, preparou uma armadilha, uma obra-prima da estratégia militar. Ele sabia exatamente como manipular o campo de batalha. No centro, ele posicionou suas tropas menos experientes, mais fracas, criando uma espécie de cunho que recuaria aos poucos com o avanço romano. Era um movimento calculado. Os romanos, sedentos por glória, caíram direitinho na armadilha, avançando com tudo. Eles não perceberam o perigo iminente. E enquanto se comprimiam no centro, as alas do exército de Aníbal fecharam o cerco como um abraço mortal. O resultado? Um massacre. A vitória de Aníbal em Canas se tornou lendária, um exemplo eterno de genialidade militar. A Segunda Guerra Mundial, essa mancha terrível na história da humanidade, foi um festival de horrores. Milhões de vidas foram perdidas, cidades foram destruídas e o mundo nunca mais seria o mesmo. Mas Stalingrado, essa batalha ficou marcada no imaginário popular. Não foi apenas uma batalha, foi um símbolo de resistência e sacrifício. De julho de 1942 a fevereiro de 1943, as margens do Volga viraram palco de um filme de terror. O rio, que antes era uma via de comércio e vida, tornou-se um cemitério aquático. Stalingrado, uma cidade industrial,
era a menina dos olhos de Hitler. Ele acreditava que tomar a cidade quebraria o espírito soviético. Conquistá-la seria um golpe duro na União Soviética. A cidade tinha um valor estratégico e simbólico imenso. No verão de 42, a Wehrmacht, o exército alemão, partiu para cima, confiante. Eles acreditavam que a vitória seria rápida e decisiva, mas subestimaram o poder de luta dos soviéticos. A resistência foi feroz e determinada. O resultado: uma batalha épica, uma luta sangrenta, casa por casa, rua por rua, tijolo por tijolo. Cada edifício virou uma fortaleza. Cada centímetro de Stalingrado virou um campo de batalha. A destruição era total, e a cidade foi reduzida a escombros. E o inverno russo chegou para ferrar com tudo, né? As temperaturas despencaram, e o frio se tornou um inimigo mortal. O frio de lascar, a fome, as doenças, tudo virou arma. Os soldados sofriam não apenas com os combates, mas também com as condições inóspitas. Em fevereiro de 43, o 6º Exército Alemão, acuado, encurralado, foi obrigado a se render. A derrota foi um golpe devastador para Hitler. Stalingrado representou a virada do jogo na guerra. A vitória soviética mudou o curso do conflito. Mais de 2 milhões de pessoas perderam suas vidas nos 6 meses de combates. A cidade se tornou um símbolo de sacrifício e resistência, lembrada para sempre na história. A Primeira Guerra Mundial, meus amigos, inaugurou a era da violência em massa industrializada. E a Batalha do Somme, essa ficou como um monumento à futilidade, ao horror da guerra. Em 1º de julho de 1916, tropas britânicas saíram das trincheiras, na França, acreditando que estavam marchando para uma vitória fácil. Só que os alemães não estavam para brincadeira. Quando os britânicos avançaram, foram recebidos com uma chuva de balas. No final do dia, mais de 57 mil soldados britânicos estavam mortos ou feridos. A batalha se arrastou por mais 4 meses, um vai e vem sangrento. O Somme virou símbolo da brutalidade da guerra de trincheiras. Mais de 1 milhão de soldados perderam suas vidas. Enquanto o Somme sangrava a Europa em 1916, outro confronto brutal manchava de sangue a terra francesa, Verdun. De fevereiro a dezembro, alemães e franceses se enfrentaram em uma batalha de atrito brutal. Verdun, para os alemães, era mais que um objetivo estratégico. Era a alma da França. Em 21 de fevereiro de 1916, o inferno começou. Uma tempestade de fogo e aço caiu sobre os franceses. Mas os franceses não arredaram o pé. Verdun virou uma questão de honra. A batalha se transformou em um pesadelo. Soldados viviam e morriam em um labirinto de trincheiras. Verdun virou um moedor de carne. No final, mais de 700 mil soldados estavam mortos ou feridos. Damos um pulo no tempo. Agora em 331 a.C., perto de Gaugamela, 2 exércitos gigantescos frente a frente. De um lado, Dário III, o rei deus da Pérsia. Do outro, Alexandre, o Grande, o jovem general da Macedônia. Alexandre já tinha conquistado a Ásia Menor e Gaugamela seria a cereja do bolo. Imaginem a cena: o sol nascendo, um mar de tendas, estandartes. A batalha começou com as flechas persas, mas Alexandre, mestre da estratégia, já esperava por isso. A cavalaria macedônia, liderada por Alexandre, fez um movimento ousado, contornando os persas. Vitória completa de Alexandre, mas a que custo? E chegamos à Guerra Civil Americana, outro capítulo triste da história. Em 17 de setembro de 1862, os campos de milho de Antietam Creek se transformaram em um banho de sangue. O general Robert E. Lee, do Sul, invadiu o estado de Maryland, mas foi interceptado pelo exército da União. A batalha começou ao raiar do dia. Os campos de milho escondiam os soldados. No final do dia, mais de 22 mil homens estavam mortos. Antietam foi uma vitória tática inconclusiva para a União, mas teve consequências enormes. No outono de 1813, Napoleão Bonaparte, o imperador francês, enfrentou a Europa em Leipzig.
Napoleão liderava um exército poderoso, mas com muitos soldados inexperientes. A coalizão, formada por russos, austríacos, prussianos e suecos, tinha mais soldados. Por 4 dias, o chão tremeu em Leipzig. No final, Napoleão foi derrotado. Mais de 100.000 homens morreram. A Batalha de Leipzig marcou o fim do Império Napoleônico. As batalhas que a gente viu hoje são como cicatrizes, marcas profundas na história da humanidade, mostrando do que a gente é capaz. Mas essas batalhas também mostram a força do ser humano, a capacidade de resistir, de lutar, de sobreviver. A lição que fica é que a paz, meus amigos, é o único caminho. Guerra nunca mais.